A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Hoje quero falar a respeito do desrespeito que muitas igrejas têm tido com relação aos pregadores da palavra de Deus. Sim, é um grande desrespeito. E é por isso que vocês talvez estranharam a chamada deste vídeo aqui. Não me chame para pregar na sua igreja, porque de fato eu não vou. Eu, pastor Éder, não me chame para pregar em sua igreja, se a sua igreja tem agido exatamente como a forma que estarei falando aqui, abordando aqui neste vídeo. E você vai entender o porquê. Bom, eu não sou nenhum pregador famoso, não tenho nenhum nome aí estampado nos jornais, eu não sou conhecido, a não ser dentro do meu círculo de amizades. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, mesmo que eu me tornasse um dia um pregador famoso, como esses que tem por aí, eu me recusaria terminantemente a pregar em determinadas igrejas. Me recusaria e me recuso a pregar em determinadas igrejas. E eu creio que muitos pregadores deveriam fazer o mesmo também. Porque o que tem acontecido dentro das igrejas evangélicas é um verdadeiro desrespeito com relação àqueles que são chamados para levar a mensagem de Cristo à sua igreja. Trata-se do tempo que eles dão para a igreja. Fiquei sabendo ontem de uma amiga nossa, uma irmã que mora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, uma missionária. Ela foi chamada para pregar em uma determinada igreja e teve ali, durante o correr do culto, durante o desenvolvimento do culto, houveram várias oportunidades e depois concederam a ela apenas 15 minutos para que ela levasse a mensagem do evangelho àquele povo. Agora eu pergunto para vocês, vocês acham que um pregador que realmente está interessado na propagação da palavra de Deus, está interessado em formar a mentalidade das pessoas dentro do evangelho de Cristo, vocês acham realmente que 15 minutos é o suficiente para que o pregador venha desenvolver a sua mensagem e então pregar de uma maneira mais à vontade, pregar de uma maneira muito mais elaborada, muito mais sistemática para as pessoas? Claro que não, lógico que não. Agora, o que eu fico admirado dessas igrejas desrespeitosas é que eles têm 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas de louvores, de oportunidades, e quando chega na hora da palavra de Deus, eles não têm paciência para ouvirem a palavra de Deus, porque na verdade não gostam da palavra de Deus. Tem o nome de igreja, mas na verdade não são igrejas, são clubes sociais. Clubes sociais no sentido de agradar as pessoas, de prover entretenimento para as pessoas. Bem disse Charles Spurgeon, um grande pregador, chamado príncipe dos pregadores nos séculos passados, se não me engano, século XIX, 16 ou 19, se eu não estou enganado, ele falava que chegará o tempo em que, no lugar de edificar ovelhas, estarão entretendo bodes. É o que essas igrejas estão fazendo hoje em dia. Igrejas cujos pastores, cuja liderança não gostam do evangelho, não gostam da palavra de Deus, tem apenas o nome de igreja, mas não são igreja do Senhor Jesus Cristo, é apenas um clube social disfarçado de igreja, mas é um clube social, onde ali se provém apenas entretenimento para a vida das pessoas, se provê apenas entretenimento para a vida das pessoas, mas a mensagem do evangelho é deixada de lado. Então veja bem, quando um pregador ele é chamado para trazer a mensagem naquela noite, ele tem um tempo na casa dele para se preparar, para jejuar, para se consagrar, para fazer uma boa elaboração da sua mensagem, de modo que a mensagem seja manifestada de uma forma clara ao ouvido e alcance o coração dos pecadores. Aí de repente ele chega lá na igreja, começa a enxergar, ver aquela série de oportunidades que os pastores dão ali, querendo agradar a todo o seu clubinho social, e quando o pregador é chamado para finalmente levar a mensagem do evangelho, dão-lhe apenas 15 minutos. Outros até dão uma meia hora de pregação, o que também eu acho ridículo isso. Como pode? É inconcebível uma igreja que tem 1 hora e 45 minutos ou 2 horas até mesmo de oportunidades, entre oportunidades e louvores, e depois dar meia hora ainda para o pregador, somente meia hora para o pregador. No mínimo, cada pregador deveria ter 1 hora para pregar a sua mensagem e ainda mais meia hora para ministrar a unção do Espírito Santo, orar pelas pessoas, ministrar cura para as pessoas. Mas falar em 1 hora e meia para as igrejas hoje seria uma ofensa muito grande. É uma ofensa muito grande.
Meia hora, já dão meia hora para os pregadores desenvolverem a sua mensagem ali. Ele tem que compactar a sua mensagem de uma hora em meia hora. Eu mesmo, quando vou pregar a palavra do Senhor, eu gosto de no mínimo uma hora de pregação. Logicamente que eu bem sei que tem pregadores que ao invés de pregarem, acabam cansando o povo. Mas se cansam é porque estão sem unção, estão sem uma boa elaboração, não estudam a palavra de Deus para passar um alimento sólido para a vida das pessoas. É por isso que acontece o fato do cansaço, que acaba causando cansaço na vida das pessoas que estão ouvindo tal pregador. Então eu acho um desrespeito da parte desses pastores, dessas igrejas que não são igrejas, são clubinhos sociais para agradar as pessoas, darem 15 minutos para o pregador desenvolver a sua mensagem. 15 minutos. As igrejas hoje, a maioria das igrejas hoje não estão interessadas no evangelho coisa nenhuma. São pastores que estão ali atrás do púlpito, mas enganando o povo. Pastores fraudulentos que estão conduzindo o povo não sei para onde, menos para os braços de Cristo Jesus, estão conduzindo o povo para qualquer caminho, menos para o caminho do evangelho de Cristo. Porque quem gosta da palavra de Deus, estuda a palavra de Deus. Quem gosta da palavra de Deus, quem ama a palavra de Deus, são somente aqueles que são convertidos ao Senhor Jesus Cristo. O que eu chego à conclusão, e falo isso sem medo de errar, que se tais pastores não dão primazia para a palavra de Deus, nem esses pastores são convertidos de verdade. Precisam nascer de novo, precisam nascer da água e do Espírito. Estão levando a sua igreja à verdadeira ignorância, ao analfabetismo bíblico. As pessoas estão se tornando analfabetas bíblicas, analfabetos espirituais, estão enchendo de analfabetos espirituais dentro de suas igrejas. Por quê? Porque estão provendo apenas entretenimento para as pessoas. Estão massageando o ego das pessoas, dando oportunidade para todos. Querem agradar. Qual a finalidade de um pastor dar oportunidade para todas as pessoas de um culto? Querem agradar aquelas pessoas. Com que finalidade? Mantê-las dentro de suas igrejas, para que alcance a finalidade principal, que é encher o seu bolso de dinheiro, porque não tem outro motivo para que isso aconteça, não há outra razão que nós achamos de explicação para que isso aconteça, senão encher o próprio bolso de dinheiro, que é o que tem acontecido. Não me venha falar que tal igreja é espiritual, que negligencia a palavra de Deus, que tal igreja é espiritual, porque para mim nunca será espiritual uma igreja dessa. O que é que molda o nosso caráter? O que é que muda o caráter do pecador? O que é que aperfeiçoa o caráter do cristão, senão a palavra de Deus? Olha o que está escrito aqui em Jeremias capítulo 6, versículo 10. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. O Senhor Deus dizendo isso pela boca de Jeremias já há séculos passados. Séculos passados. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. É o que a palavra de Deus tem sido para esses pregadores. É o que a palavra de Deus tem sido para esses pregadores. Agora dá uma olhada também em Jeremias capítulo 7, versículo 4. Não vos fieis, ou não confieis, ou não vos apoieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Olha o que Deus está dizendo aqui. Não fiquem dizendo que esta é a casa de Deus, este é o templo do Senhor, porque não é o templo do Senhor. Eu costumo pensar o seguinte: para que uma casa seja considerada verdadeiramente o templo do Senhor, o Senhor tem que ter primazia dentro daquela casa. O Senhor tem que habitar dentro daquela casa, ou seja, dentro daquela igreja. A palavra do Senhor tem que ter a primazia dentro daquela igreja. A palavra do Senhor não pode ser uma coisa vergonhosa e nem rejeitada por aquela igreja, ou então não é a igreja do Senhor. É nesse sentido que a palavra de Deus está dizendo: não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este, porque na verdade não é templo do Senhor. Ora, se dentro desta casa que você chama igreja está havendo mais diversão do que edificação espiritual, não é templo do Senhor, é um clube. Se está havendo pecado, prostituição dentro desta casa, não é templo do Senhor, é um cabaré, é uma casa de prostituição, não é igreja coisa nenhuma.
Se está havendo entretenimento dentro da tua igreja, ao invés do estudo sério da palavra de Deus, não é templo do Senhor, é uma casa de shows, é uma casa de espetáculos, é um teatro, é um clube, é qualquer coisa, menos templo do Senhor. Para ser considerado templo do Senhor, tem que habitar a presença do Senhor neste templo. Tem que habitar a sua palavra. A palavra não pode, eu repito, ser vergonhosa, não pode ser desprezada. Mas é o que esses pastores malandros têm feito dentro da casa do Senhor. Pastores malandros, sim. Pastores que têm te enganado. Aquele pregador, aquele pregador norte-americano, Paul Washer, ele sempre fala, sempre posta uma coisa assim: procure uma igreja mais próxima da Bíblia. Mais próxima da Bíblia. Porque tem aquela frase, né? Procure uma igreja mais próxima da sua casa. Ele colocou: procure uma igreja mais próxima da Bíblia Sagrada. E é isso que você tem que fazer. Você que gosta de participar desse tipo de igreja, você também não é convertido, meu filho. A verdade é essa. Você não é convertido. Se você está nessa igreja, uma igreja onde eles colocam a palavra de Deus de lado, onde a palavra de Deus não tem a primazia, é uma igreja onde você não aprende a respeito da palavra de Deus porque não tem estudo bíblico, não tem EBD, que é a Escola Bíblica Dominical, não tem culto de ensino, não tem seminários, não tem conferências bíblicas, não se preocupa com a formação de um obreiro, não se preocupa com a formação intelectual, teológica dos seus membros, pula fora dessa igreja. Pula fora dessa igreja, porque você não vai aprender nada. Você vai se tornar um analfabeto espiritual, um analfabeto bíblico. Não é templo do Senhor. Verdadeiramente não é a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo está fundamentada na rocha, e a rocha é a palavra do Senhor Deus. Jesus, ele falou: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ora, o que é que nos purifica, senão a palavra de Deus? Não é isso que Jesus está querendo dizer? Agora, se a palavra de Deus não está havendo dentro dessa igreja a qual você pertence, você não está tendo oportunidade de ser purificado, porque se o que purifica é a palavra de Deus, estão te dando tudo, alimento envenenado, entretenimento para você se divertir e indo com um sorriso largo, a passos largos também para o inferno, mas o caminho da salvação não lhe está sendo proposto, o caminho da salvação não lhe está sendo apresentado, o aperfeiçoamento do seu caráter não está sendo moldado, porque a palavra de Deus, o único instrumento que pode fazer isso, está sendo negado dos púlpitos. No lugar da palavra de Deus está havendo entretenimento, está havendo oportunidade, está havendo louvores que ele chama de adoração. A verdadeira adoração é interligado com a mensagem do Evangelho, com a palavra de Deus. Não é músicas e músicas e músicas somente para alegrar ou emocionar as pessoas. Se uma igreja que não é fundamentada na palavra de Deus, não é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, o que está acontecendo hoje dentro das igrejas é um verdadeiro desrespeito, na maioria delas, com relação aos pregadores. O pregador, uma igreja que dá 15 minutos para um pregador levar a mensagem, é uma igreja que tem que tomar vergonha na cara. Os pastores têm que tomar vergonha na cara, têm que se converter verdadeiramente ao Evangelho de Cristo. Essa é a realidade. Por isso que eu coloquei na chamada do vídeo: não me chame para pregar na sua igreja, porque eu não vou. Olha que eu não tenho um nome famoso, eu não sou um pregador famoso. Muito pelo contrário, estou no anonimato. Quem me conhece é apenas aqueles amigos mais próximos, pessoas mais próximas, a igreja a qual eu frequento. Mas ainda que eu me tornasse um pregador famoso, um pregador de nome, pode ter certeza, guarde esse vídeo aqui para que você possa me cobrar amanhã, se eu agir totalmente contrário do que eu estou falando aqui. Mesmo se eu chegasse à fama, mesmo se eu chegasse a ter o nome conhecido, pode ter certeza, eu não vou compactuar, jamais compactuaria com igrejas tais como essas. Que se eu estivesse numa igreja dessa, porque a gente não tem como adivinhar, né? Se eu estivesse numa igreja dessa, como no caso da nossa irmã que foi pregada em determinada igreja, e o pastor falasse: você tem 15 minutos para pregar, sinceramente, eu ia repreender esse pastor. Sinceramente, eu ia repreender. Eu ia falar publicamente, eu ia pegar o microfone e ia falar: essa igreja aqui está em pecado, assim como a liderança. Pecado de omissão da palavra de Deus. Pecado por não colocar a palavra de Cristo em primeiro lugar.
Pecado por levar as pessoas ao descaminho por falta de orientação bíblica, por falta do conhecimento bíblico. Pode ter certeza que eu faria isso. Então, procure uma igreja mais próxima da sua Bíblia, mais próxima da palavra do Senhor Deus. E não adianta vocês, pastores, aí ficar bravinho comigo, não, que não vai resolver nada. Não adianta alguém também do meu canal ficar bravinho comigo. Eu não abri canal aqui para massagear ego. Eu não abri canal no YouTube para passar a mão na cabeça de ninguém. Eu abri canal para ser um anunciador da palavra do Senhor Deus. Sou melhor do que você? Sou melhor do que qualquer pastor? Não, não sou melhor do que ninguém. Mas pelo amor de Deus, né? Vamos nos esforçar para nos melhorar, para avançar, para sermos sérios, para sermos honestos com a nossa própria consciência diante de Deus. Que Jesus abençoe a cada um de vocês.